YouTube e fazer a sua pergunta ou opinar sobre o assunto que a gente vai tratar nesse estúdio aberto. 21 de agosto, nesse domingo, foi celebrado o Dia Nacional da Habitação. Assegurado pela Constituição Federal, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. Cabe a eles promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Atualmente no Brasil, o déficit habitacional está em torno de 6 milhões de moradias e Minas aparece no ranking como o segundo estado com maior déficit habitacional, com aproximadamente 500 mil moradias. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o arquiteto e urbanista Sérgio Mício. Sérgio, boa noite para você, muitíssimo obrigado pela gentileza com a Rádio Super. Boa noite, Luciano Moreira e os participantes da Super N. É um privilégio estar aqui com vocês. Ô Sérgio, como é que a gente pode retratar a situação da habitação no país, hein? A gente tem um déficit habitacional muito alto e o que a gente tem observado para que esse déficit possa diminuir em termos de políticas públicas? Bom, Luciano, o que a gente percebe, né, é que o Brasil, em linhas gerais, né, ele sai de uma condição de uma população que na década de 50, por exemplo, era uma população, em sua grande maioria, uma população rural. E nas últimas décadas, essa população ela se transfere rapidamente nesse processo de migração do campo para a cidade, a ponto de que atualmente mais de 85% das pessoas vivem nas cidades. E essa migração campo-cidade não veio acompanhada nem dos instrumentos de planejamento e muito menos de uma gestão adequada que pudesse garantir uma qualidade de vida para as pessoas. Então, a situação que nós temos hoje é uma situação que coloca o tema da habitação na centralidade da qualidade de vida dos brasileiros, tendo em vista, como você falou, né? Nós convivemos com um déficit habitacional de mais de 6 milhões de habitações, ou seja, nós estamos falando, em média, que em cada habitação nós temos mais de 3 moradores, segundo o IBGE, 3,2 moradores. Então, nós estamos falando de um percentual muito grande da população brasileira que não conta com moradia. Isso passa, Luciano, por diversos aspectos da habitação. Então, nós temos desde a questão da falta da moradia, a questão do ônus excessivo com aluguel, ou seja, quando uma família chega a consumir mais de 30% da sua renda familiar com aluguel, significa que vai faltar comida na mesa. Então, essa situação também coloca essas pessoas no cálculo desse déficit habitacional. Agora, Luciano, mais do que a questão do déficit, da falta de moradia, eu gostaria de destacar também um indicador muito preocupante da Fundação João Pinheiro, que indica que no Brasil nós temos 25 milhões de habitações consideradas inadequadas. E aí nós estamos falando de diversos tipos de inadequação, tanto no campo da infraestrutura, ou seja, às vezes uma família conta com uma habitação, mas ela está localizada num local sem saneamento, sem acesso à educação, à saúde e assim por diante, ou num local onde não há coleta de lixo, onde não há um abastecimento de energia ou mesmo o fornecimento de água. E também a inadequação edilícia, ou seja, da própria edificação, ou seja, às vezes a família ela considera que ela tem uma moradia, mas essa moradia tem um piso de terra, essa moradia tem uma cobertura que não é uma cobertura adequada e assim por diante. Ou seja, se nós colocarmos então em perspectiva, né, que mais de 1/3 dos imóveis brasileiros são considerados inadequados, a gente consegue entender como que essa questão está na centralidade de qualquer política
de desenvolvimento das nossas cidades. Ô Sérgio, você falou que nós tivemos uma migração muito rápida, né, da população do campo para as cidades, e aí nós não acompanhamos, né, com as políticas, enfim, com os instrumentos para a gente dar conta de garantir, por exemplo, esse direito constitucional a essa população que veio, por exemplo, do campo para a cidade. Quais instrumentos que a gente tem, né, considerando que se a gente não acompanhou esses instrumentos já não dariam conta, o que a gente tem de instrumento e de que forma que a gente pode atacar esse problema, hein, Sérgio? Luciano, a sua pergunta ela é muito pertinente e ela acaba determinando, né, na nossa discussão aqui, alguns caminhos, né? Então a gente tem que reconhecer que desde a criação, né, do programa Minha Casa, Minha Vida, que foi criado em 2009, de 2009 a 2019, ou seja, em cerca de uma década, já houve uma contratação de mais de 5,7 milhões de domicílios e já foram entregues naquele período praticamente 5 milhões de domicílios. Contudo, mesmo com essa produção muito significativa, muito expressiva, o déficit habitacional não se reduziu no Brasil, o que significa que ano após ano nós estamos com famílias com muitas dificuldades financeiras, né, e com áreas extremamente precárias, e isso numa tendência crescente. Então, se numa ponta se produz habitação, ou se produzir habitação em larga escala, na outra ponta nós percebemos que há uma degradação ou das condições de habitabilidade ou da situação econômica das famílias de mais baixa renda, que não conseguem honrar com esse aluguel e acaba determinando que mais de uma família more numa mesma casa ou que milhões de famílias não tenham habitações. Na sequência, nós estamos tendo, né, esse programa Casa Verde e Amarela, mas que também está muito aquém em termos de produção da demanda existente. Então, quais seriam os instrumentos e os caminhos, né? Na verdade, nós temos um conjunto de ações que precisam ser integradas. Talvez essa seja uma palavra-chave, né? A integração de diversas ações, ou seja, política habitacional não se enfrenta só com a produção de novas unidades habitacionais, mas nós passamos por diversas temáticas que estão diretamente relacionadas com a questão da moradia. Então, nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de acesso às oportunidades de trabalho e renda, à educação, à saúde e assim por diante. Então, um dos instrumentos que eu destacaria seria a questão das zonas especiais de interesse social, que foi uma definição que foi recentemente incorporada pela Lei Federal 11.977 de 2009 e que conseguiu definir, por meio deste zoneamento, regras específicas para o parcelamento, uso e ocupação pelas famílias de baixa renda. Então, vamos traduzir isso para os participantes do Super-N, né? Até então, por incrível que pareça, né, as famílias que ocupam aglomerações urbanas, né, como consideradas, né, pelo IBGE como subnormais, que são as favelas e as comunidades, elas eram simplesmente ignoradas no planejamento e na gestão do uso do solo dos municípios. Então, só com a Lei Federal de 2009 é que houve um zoneamento específico para essas comunidades, que é a Zona Especial de Interesse Social. E por meio deste zoneamento, o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, consegue desenvolver instrumentos para a regularização, melhoria da infraestrutura e para que possa levar dignidade por meio de saneamento, serviços e assim por diante. Ou seja, a ideia, Luciano, é que as zonas especiais de interesse social possam receber investimentos, a exemplo, por exemplo, do programa Vila Viva, que é uma referência e foi, inclusive, premiado nacional e internacionalmente, né? E que se propõe não só a melhorar as condições de moradia, mas principalmente levar os serviços, dignidade, infraestrutura, para que essas famílias, de fato, possam desenvolver dentro desse espaço já antropizado, desse espaço já ocupado por essas famílias. Ou seja, olha que mudança
bastante relevante, né? Se acreditava, por exemplo, né, desde a década de 1960, com a criação do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, em 1964, se acreditava que a solução para as favelas era justamente remover essas famílias desses locais e levar para locais cada vez mais distantes. E, atualmente, se percebe que esse é um modelo completamente incorreto, que o adequado é que essas famílias já estabeleceram laços sociais, econômicos, culturais, políticos, e elas precisam receber melhorias na infraestrutura para ter uma adequação dessas moradias e serviços, né? Porque elas estão localizadas onde esses laços já foram estabelecidos. Então, às vezes, é um importante instrumento. O que eu destacaria também, Luciano? Uma lei de 2017, que é a Lei 13.465, que é a chamada REURB. Então, ela ofereceu caminhos, né, mais viáveis, mais adequados, para que houvesse uma regularização fundiária. Então, esse é um outro problema no Brasil, né? Se nós falamos tanto de déficit quanto de inadequação dos domicílios, nós temos que falar também sobre irregularidades. Então, no Brasil, Luciano, mais de 50% de todas as propriedades têm algum tipo de irregularidade, especialmente fundiária, né? Então, nós temos famílias que já moram, inclusive de geração para geração, né? E já têm a sua habitação, mas elas têm a posse, mas não têm o título. Então, com isso, essas pessoas ficam fora do mercado formal, né? Então, elas têm diversas dificuldades, desde o endereço de uma correspondência ou uma encomenda, serviços que não conseguem ser implantados, como água, energia, coleta de lixo, e principalmente elas não conseguem fazer desta posse, né, uma propriedade, inclusive para alavancar os seus negócios, colocar como garantias, por exemplo, para alavancar recursos e ter taxas mais competitivas. Então, esse REURB também foi um importante caminho. Nós temos outros também, e se você quiser, a gente discorre um pouco sobre esses caminhos, Luciano. Ô Sérgio, para a gente finalizar, a gente vai voltar a falar nesse assunto, que é um assunto muito extenso, a gente tem vários pontos que a gente pode abordar, mas eu queria, para a gente finalizar, porque o texto constitucional diz que é uma obrigação da União, dos estados e do município, né? Oferecer moradia ou garantir esse direito ao cidadão. Como é que a gente pode vislumbrar um exemplo de atuação nesses três níveis, né? Nesses três entes federativos, para que a gente possa atacar esse problema, Sérgio? Até agora, Luciano, ficou muito nítido, né, de que nós temos uma legislação bastante avançada, né, inclusive a legislação de assistência técnica para habitação de interesse social, que garante, né, que o setor de engenharia, arquitetura e urbanismo, por exemplo, possa oferecer assistência técnica. Mas, contudo, né, mesmo com todas essas leis, não há recursos, não há uma política, não há um planejamento e, principalmente, não há uma gestão. Haja vista que nós temos números crescentes e a questão da moradia como uma questão central, né? Então, eu vejo que essa questão, até mesmo analisando agora as propostas dos principais candidatos ao governo de Minas, elas aparecem ainda de uma forma, digamos assim, secundária, ou muitas vezes nem ao menos secundária, né? Então, eu acho que essas questões precisam ser colocadas na centralidade. Não dá para pensar em qualidade de vida se nós não tivermos a questão da moradia como uma questão central e uma política integrada com todas as outras ações. Ou seja, não adianta falar em sustentabilidade, em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social, né, se não houver a moradia como um ponto central. E para isso, Luciano, além dos recursos, do planejamento e da gestão, nós encontramos também nos instrumentos da política urbana diversos caminhos para poder otimizar, porque para além do número, do aspecto quantitativo, né, de 6 milhões de habitações ou de 25 milhões de habitações inadequadas, nós precisamos pensar também que essas famílias precisam ser alocadas não só com dignidade, determinando esse direito, como você disse, o direito à moradia, mas principalmente que essa moradia esteja próxima das oportunidades de trabalho e renda, próximas das oportunidades de estudo,
próximas das áreas de lazer, de cultura. Então não se trata de produzir cada vez mais distantes para as famílias de baixa renda a habitação, porque isso onera o cidadão e onera o poder público também, mas sim de, por meio de uma gestão integrada e por meio até mesmo dos instrumentos urbanísticos, produzir habitação de interesse social nas áreas já adensadas e consolidadas, porque nós temos que tomar o cuidado que hoje, quando a gente olha, digamos assim, no tecido urbano de praticamente todas as cidades, ele acaba sendo um reflexo da nossa desigualdade social. Então, nós não podemos e não devemos criar áreas só voltadas para a baixa renda, mas especialmente produzir habitação de interesse social nas áreas onde já exista essa infraestrutura, seja de mobilidade, de educação, de saúde, principalmente as oportunidades de trabalho e renda. Luciano. Arquiteto e urbanista Sérgio Missior, muitíssimo obrigado pela gentileza com a Rádio Super, aqui no Super N segunda edição. Até uma próxima. Boa noite para você, Sérgio.